O Fortaleza, né, com a derrota de ontem, um jogo em que o Fortaleza jogou muito bem, diga-se de passagem, assim, fez uma boa partida, né? Só que eu lembro que eu até citei na rádio, falei hoje também lá na rádio Povo CBN, que o Fortaleza fez uma partida muito parecida com o Flamengo e Palmeiras, né, no primeiro turno, em que eram jogos que você não coloca pontuação, né? São jogos ali bônus para o Fortaleza. Fortaleza joga melhor parte do jogo, ou boa parte do jogo, mas não teve a competência de abrir o placar, né? E aí, no final, tomou um gol ali de castigo. Cheguei a falar hoje, assim, que a torcida, parte dela, né? Meio que tá, acho que caçando o culpado errado, assim, dessa derrota de hoje. De hoje não, de ontem, no caso. Então, assim, eu vi muita gente criticando o Galhardo e tudo mais, e para mim o gol foi muito mais na conta do Escobar do que do Galhardo. O Galhardo foi um dos jogadores, dentre tantos jogadores ontem, que não teve a competência de balançar as redes, né? Então, Guilherme perdeu o gol, Pochettino, enfim, Pikachu jogou sumido e tal. E essa derrota, Celso, né, ela faz com que a gente veja pela tabela da classificação que basicamente ali um G5, estou falando em relacionado à Fortaleza, né? Meio que se definiu aí pelo menos para umas 2 rodadas para frente, né? Então tá lá o Botafogo disparado na frente, aí vem Palmeiras, Grêmio, Flamengo e Fluminense que está a 6 pontos do Fortaleza. Do Red Bull Bragantino ali até onde está o São Paulo, né? Ali tem uma diferença, né? Ali de 8 pontos separando. Claro, o Fortaleza até está mais próximo do Red Bull Bragantino, a 4 pontos do que do São Paulo. Lembrando que o São Paulo está com o jogo a menos, o duelo contra o Curitiba, que foi adiado. Mas eu acho que o Fortaleza perdeu uma boa possibilidade de trazer mais uma equipe para esse campeonato. A disputa, eu acho que ainda é boa para esse momento. Fortaleza está num bom momento. Claro que agora vai ter a pausa para a data FIFA. Quando voltar, vai ser outra dinâmica, né? Equipes já jogando ali outras competições. E o Fortaleza, quando voltar dessa pausa da data FIFA, vai ter que dividir a atenção com a Sul-Americana. Apesar de que não vai comprometer tanto, porque ele pega Corinthians, pega São Paulo, mas com intervalos semanais, até o jogo contra o Corinthians também, que é uma semana do jogo do São Paulo para o jogo do Corinthians. Então o Fortaleza, ele continua na briga, a rodada foi muito boa, e aí o Pedro pode até colocar a rodada do que aconteceu, teve muitos empates que ajudaram aí o próprio Fortaleza, né? O empate entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, teve o empate do Goiás e do Inter, que nenhum dos dois, né, conseguiu chegar ali próximo. O Flamengo acabou ganhando, o Grêmio acabou ganhando, né? O próprio Fluminense ganhou do Fortaleza, se desgarraram, como eu falei. Aí teve, por exemplo, o empate entre o Cruzeiro e Red Bull Bragantino, que também foi um resultado bom, né, para o Fortaleza. Mas pela derrota, né, fica aquele sentimento de que o Fortaleza poderia ter mais uma equipe junto a ele, e caso tivesse vencido, aí ele teria talvez o melhor dos caminhos, né? Então, eu acho que está, nesse momento, um contexto de briga que o Fortaleza ainda vai ter. A grande questão é que quando tiver a Sul-Americana, isso pode ter um desvio de atenção, e aí, já olhando na ótica do que pode melhorar para o Fortaleza, aonde o Fortaleza pode aumentar sua possibilidade de Libertadores, Cássio falou isso aqui, acho que no último raio-x da Série A, é começar a torcer para brasileiros nas outras competições, como Copa do Brasil e na própria Libertadores, né? O Flamengo é já um dos times que o Fortaleza precisa torcer para ser campeão, porque aí você aumentaria mais uma vaga na fase de grupos, aliás, na vaga direta, né, que é a fase de grupos, e mais uma vaga também ali, aumentando do quinto para sexto, ficaria sexto para sétimo, ali na zona da fase anterior da fase de grupos da Libertadores. E a outra possibilidade pode dar, por exemplo, talvez o melhor cenário para o Fortaleza, uma final entre Palmeiras e Fluminense, porque são duas equipes hoje também estão lá na parte de cima, considerando que vai sair esse campeão entre Palmeiras e Fluminense, então a tendência é que, no caso, vai até o sexto colocado a classificação ali para a fase de grupos, e aí o sétimo e o oitavo pegando aquela fase anterior, né, a fase de grupos. Então, esse é o cenário onde aumenta a possibilidade para o Fortaleza, mas ele tem também o caminho mais curto, né, que é via Sul-Americana, vai enfrentar o Corinthians e, chegando na final, se for campeão, tem essa possibilidade. Mas uma rodada que ajudou
tem muitos concorrentes aí que estão muito focados só com o Brasileirão, né, como a gente já tem falado há algum tempo, Bragantino, Atlético Paranaense, o próprio Atlético Mineiro também, né, que acabou empatando. E tem ali umas equipes que a gente pode imaginar que possam entrar na disputa, apesar de não estarem hoje tão próximo assim, como é o caso do São Paulo, como é o caso... E aí pode ser que o São Paulo, se for campeão da Copa do Brasil, aí o São Paulo já meio que largue, e aí a gente até falou, né? Isso diminui a possibilidade do Fortaleza, via Brasileirão, ter uma vaga a mais, que o São Paulo talvez tenha mais situação. Você pode ter um Inter a médio e longo prazo, né? Mas o Inter também pode estar envolvido com Libertadores. Então, tudo vai depender desse desenho ainda que vai se desenhar com o que vai acontecer em Copa do Brasil e na própria Libertadores da América, para saber o quanto forte é. Mas ele está naquela faixa que é a faixa que está na briga, né? Então, não acho que foi... Assim, o resultado é ruim, porque, obviamente, perder não é bom. Mas ele perdeu um jogo que era difícil, um jogo que ele poderia ter vencido, e os adversários todos tropeçaram, né? Até os confrontos diretos acabou acontecendo empate, então não teve nenhuma situação drástica. Por exemplo, na próxima rodada, o Fortaleza, no máximo, perde uma colocação para o Atlético Mineiro. Então, é claro que, obviamente, a gente tem que contar com isso, né? Mas o próximo jogo é exatamente em casa contra o Corinthians. Esse jogo é um jogo determinante para o Fortaleza continuar e até já ser uma prévia, né, do que pode ser o duelo na Sul-Americana. Do que Minhoca trouxe aí sobre essas vagas, só atualizando, está muito óbvio, mas só atualizando que a grande mudança é não ter mais o plano B da Sul-Americana. Porque poderia, já que São Paulo e Botafogo, sobretudo o Botafogo, né, foi eliminado do outro lado, e o Corinthians está bem atrás do Fortaleza, então, assim, o Fortaleza não... Se ele ganha a Sul-Americana, tá tudo feito, mas se ele não ganha a Sul-Americana, o Corinthians não abrirá uma vaga da Libertadores para o Fortaleza. Esse cenário é quase impossível nessa atual edição da Série A que isso aconteça. Então, como o Minhoca falou, caso dependa para aumentar o número de vagas, inclusive até é importante dizer isso, porque do sexto lugar o cara já está garantido, mas o Fortaleza hoje é o oitavo, e os dois cenários que o Minhoca trouxe colocariam o Fortaleza já na Libertadores. Uma final Palmeiras e Fluminense, e o título na Libertadores e o título do Flamengo na Copa do Brasil, nesse cenário, o oitavo lugar da Série A já iria à Libertadores do ano que vem. Que é um pouco como foi o ano passado, inclusive, né? De entrar com a oitava vaga. E nesse caso, assim, se é aquele negócio, você precisa torcer pelo Flamengo, não, mas você pode secar o São Paulo. Você pode secar o São Paulo, e do outro lado você pode secar o Boca e secar o Internacional. Se o cara tiver um pouco de não vou torcer por ninguém, não, beleza, mas seque o outro. Se você secar o outro, o resultado vai favorecer da mesma forma. E esse para o Fortaleza, para ajudar, mas ele nessa condição, ele tem hoje condições ainda de brigar por uma vaga dentro da zona de classificação regular, que é até ao sexto lugar. Mas nesse momento é indiscutível que a maior chance está até pelos primeiros jogos. Ele está 3 jogos de pegar uma vaga na fase de grupos, porque lembrando, o sexto lugar iria para a pré-Libertadores ainda, né, para a fase preliminar. Ele está pela Sul-Americana, ele está 3 jogos de ir direto para a fase de grupos, além de fazer a história. Aliás, nesse momento, a gente fica falando da Libertadores, ele está 3 jogos de fazer história. E teria como bônus a vaga na Libertadores, porque o título da Sul-Americana é maior do que se classificar a Libertadores. Certo? Porque, às vezes, quando a gente fala no piloto automático da vaga de Libertadores, você acaba esquecendo que, beleza, você ganhou a vaga. Mas nesse caso, se você é campeão Sul-Americana, você conseguiu o grande objetivo, ganhar o título. E, como bônus, ainda ganhou a classificação Libertadores. Esse é o caminho. Se precisar de outro caminho, os cenários estão ainda, apesar das quedas de São Paulo e Botafogo na Sul-Americana, o cenário está bem... E outra coisa, essas 2 quedas, mas por outro lado, talvez, porque a LDU já mostrou que é muito chata, mas talvez assim, a LDU, o Defesa... Detalhe, tanto a LDU quanto o Defesa e Justiça já ganharam a Sul-Americana. Mas assim, uma eventual final contra um desses dois talvez seja melhor do que uma final contra o líder do Brasileiro ou um finalista ou até já campeão da Copa do Brasil. Então, assim, por outro lado, você não teria o plano B, que se você perde para outro caso, você estaria automaticamente na competição, mas você pode... caminho onde você pode ter um jogo mais acessível. Isso, pode ter um jogo mais acessível, sobretudo sendo jogo único. Que não vai ter altitude de Quito, não vai ter uma pressão em Buenos Aires, enfim, é um jogo único,
Montevideo. No caso do final. Pois é. Maestro, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu não sei se você já chegou a analisar o feito do Fortaleza em si, porque eu tive a oportunidade de conversar sobre o avanço do Fortaleza à semifinal com o Minhoca. Mas, inclusive na conversa que eu tive com o Minhoca, eu mencionei algo que você sempre fala, e eu gostaria de ouvi-lo também aqui, sobre essa façanha, esse feito do Fortaleza que você disse, né, de fazer história, já está fazendo, né, continuar escrever mais um capítulo aí na história que ele já está escrevendo, que seria um eventual título da Sul-Americana. Mas eu sempre lembro quando você destaca que, velho, a partir das quartas de final, todo mundo já acredita com força, né? Na semifinal, é aquela coisa que você já está vendo aquilo tudo se materializar e é um cenário onde, semifinal, a partir daí tudo é possível, né? Tudo se nivela, né? Você está no silencioso, companheiro. Nesse momento, o torcedor, qualquer torcedor, nenhum torcedor gostaria que o cara acha que vai zicar, que não sei o que e tal. Mas assistir Botafogo e Defensa. Aliás, curiosamente, na última vez eu assisti 3 jogos de Defensa e Justiça. Porque eu vi os 2 contra o Botafogo e ainda vi um no Campeonato Argentino contra o. Meu Deus do céu, foi 0-0. Platense 0, Defensa e Justiça 0. Pela Copa da Liga Argentina, né? Passa lá no estádio, tem lá esse campeonato. Enfim. E da LDU contra o São Paulo. Jogou bem, naturalmente, em Quito, mas o jogo no Morumbi foi dominada pelo São Paulo e é a condição de ser em Montevideo. É uma condição sem altitude. E o Corinthians está sem roda. O Corinthians é um time chato, mas hoje o Fortaleza, até que eu já disse, já escrevi, vou falar. Fortaleza hoje, isso não significa que vai classificar, que será fácil, nada disso. Significa que simplesmente você pode dizer, olha, esse time é melhor do que esse hoje. Eu acho o time Fortaleza hoje melhor do que o Corinthians e acho melhor do que os outros 2 do outro lado. Então, nesse momento, isso não significa que é o grande favorito. Não, na verdade, está todo mundo ali num cenário que pode... que está imprevisível o título. Mas você pode apontar quem é o melhor time. E eu acho que desses 4, se o Botafogo estivesse, não seria o Fortaleza. Se o São Paulo estivesse, eu também não diria o Fortaleza. Mas com Fortaleza, com o Corinthians atual, e com Defensa e a LDU, que eu assisti, pelo menos, e da Defensa, alguns jogos que eu vi, estava até mexido contra a Platense, mas alguns outros jogos não, contra Botafogo. O Fortaleza é um time com mais elenco, um time um time mais contundente. Tem uma chance muito boa de buscar esse título. E o feito já está escrito, assim, da campanha, já é a melhor campanha da história do Nordeste. E quando a gente fala do Nordeste assim, é preciso dizer que o Nordeste, em competições internacionais, a última vez tinha sido há 24 anos. 99 com o CSA, na Copa Comebol, o CSA foi vice-campeão, é o degrau mais alto que o Nordeste já chegou. Mas assim como a gente já fez, quem acompanha a gente aqui já viu que em vários programas, inclusive a gente fez até um recentemente da sessão de Fortaleza, comparando os grandes times do Nordeste. Eu, inclusive, queria deixar claro que eu estou impressionado, talvez a gente tenha explicado muito mal, mas eu estou impressionado como as pessoas não estão entendendo sobre o que é o vídeo. O vídeo não é sobre os maiores clubes do Nordeste. O vídeo é sobre recortes, eu escrevi isso várias vezes, recortes específicos, tanto é que o mesmo time pode ter mais de um recorte. Assim, o Bahia aparece 2 vezes. O Bahia, lá de 59 a 63, está sendo comparado com o Bahia de 86 a 90. Ou seja, o Bahia os melhores ciclos, né? Os melhores ciclos. Os maiores ciclos. Cara, não, mas o time tá, não é isso. Mas o Ceará foi vice-campeão. Vai chegar lá, galera. A gente vai chegar nesse debate. Isso, o Ceará, isso é outro debate. O Ceará foi vice da Copa do Brasil. Eu queria deixar claro que a galera de vez em quando fala, os pernambucanos, são 3 pernambucanos. Pô. Na verdade, são 2 pernambucanos e um amapaense. Foda-se se é pernambucano. O negócio é história. E é preciso dizer que no vídeo, o Sport não está. Só que a galera fala tanto, o Sport em 2008 não está, porque a gente fala no vídeo que o título de 2008 está lá de forma circunstancial. Ele não faz parte de um grande momento que o Sport teve, que culminou no título. O título é inacreditável que tenha acontecido naquele momento, mas aconteceu. O do Bahia, não. E aí eu volto justamente ao comparativo que eu ia fazer. No ciclo do Sport que acontece, o título brasileiro, o vice da Copa do Brasil, as quartas de final contra o Bahia, e acontece naquele mesmo momento o ciclo do Bahia, que é um ciclo mais forte. Porque
o título do Bahia ele foi dentro de uma campanha mais forte. Os títulos, título brasileiro e título brasileiro, empata. Mas a análise não foi só isso. Você não era só pegar o resultado. Era dizer o que é que foi dentro do resultado. E aí eu volto para o CSA, é o degrau mais alto, é a final internacional do CSA. Mas a campanha dentro daquela Copa Comebol, que já estava esvaziada, não foi a campanha mais difícil do CSA. Isso aí outra. Se o CSA tivesse campeão, azar de todo mundo. O Sport foi campeão com um caminho mais fácil, que no final poderia ter ficado ainda mais, se o Flamengo Internacional tivesse jogado o quadrangular, teria ficado mais difícil. Mas não jogaram, acabou ganhando de WO dessa partida, essas partidas. Mas o título estava lá, assim como o CSA fez o seu caminho. Esse do Fortaleza, ele está sendo feito um caminho mais sólido do que aquele do CSA. Então, essa já está no G4. Essa é uma grande. Eu estou dizendo isso para dizer que não é. O CSA foi mais longe, mas essa campanha do Fortaleza, de outro torneio, já é uma campanha assim maior. O feito do CSA é mais alto. Mas essa assim como. E dá para dar outro exemplo. Voltando para o Bahia. O Bahia chegou 2 vezes à quarta de final da Libertadores. Porém, a primeira, ele já estreia nas quartas de final. Em 60. O campeonato só teve 7 times. O Peñarol, acho que o Peñarol foi ao Olímpia, já estreou na semifinal, porque pode ver que não eram 8, eram 7. Um já estava até numa fase na frente. Foi o Peñarol estreou na semi. O Bahia estreou nas quartas. Acontecia muito isso. Estreou de Bahia. Não, mas acontecia isso como o time sendo campeão, atual campeão. Mas nesse caso, a primeira edição. Na primeira edição, o Peñarol já estava na semi. E o Bahia estreou nas quartas. De Bahia. E em 89, sendo campeão brasileiro de 88, o Bahia passa na fase de grupos, passa nas oitavas de final e vai para as quartas de final. Como, inclusive, nas duas o Bahia termina em quinto, porque contra o São Lourenço em 60, ele ganhou o jogo de volta, então na pontuação ele ficou em quinto lugar. Mas... Foi o Olímpia, tá? O Olímpia que largou na semi, né? Pronto, eu sabia disso que eu falei. Ou era o Olímpia, era Peñarol, estava nessa linha. Ele o Universitário com o WO, né? O Peñarol foi o campeão, mas Isso, exato. Acabou tendo o Peñarol foi o campeão, mas o Olímpia acabou entrando já na semifinal. Na semifinal. O Bahia foi quinto lugar 2 vezes. Mas é óbvio, pelo menos para mim, e aí realmente vai de cada um acho que quiser, mas para mim é óbvio que a campanha de 89 do Bahia ela é muito maior do que a de 60. A de 60 é o pioneirismo. É a mesma colocação, é a mesma fase, mas você analisa o desempenho. E é isso que muita gente não está entendendo no vídeo. Mas o Fortaleza foi visto da Taça Brasil. Pô, você vê a campanha do Náutico, tira o Cruzeiro, isso é tudo falado de forma até pausada. Tira o Cruzeiro, tira o Atlético Mineiro, vai para o Palmeiras e tal. Mas enfim, o vídeo está lá, assista o vídeo, tem uma hora, não vá... os caras não gostam dos caras, beleza, pode não gostar, mas dá uma chance. Isso não deu uma chance também. Deu uma moral lá, deu uma moral. Isso deu uma chance, um abraço. Mas, enfim, essa campanha do Fortaleza é inquestionável. Esse feito já está estabelecido, que ele pode buscar muito mais do que isso. Ele, por exemplo, se você comparar semifinal com semifinal, essa semifinal do Fortaleza é uma semifinal muito maior do que a do Sampaio Corrêa na Copa Comebol de 98. Se você quiser colocar fase por fase, excluir, o CSA pelo menos foi para a final, o Sampaio parou na semifinal. Essa agora é maior. Por questões óbvias, assim, da competição, da forma como é a competição hoje, da forma como é a campanha e da forma como tem o desempenho. Fortaleza está com 9 vitórias. Não, 8, não. São 8 ou 9 vitórias. Ele venceu 5 na primeira fase, 2 agora, 7, com mais uma do Libertar. 8. É porque eu tinha colocado a 9ª vitória sobre o Independente na primeira participação, que eu estava com o número na cabeça do ranking que eu faço levantamento lá. 8 vitórias na campanha. A campanha é muito grande, pô. É uma campanha você jogando com o São Lourenço, ganhando lá. É uma campanha eliminando o Libertar. É uma campanha dando lá e low num adversário nas quartas de final. Não interessa o adversário estar mal, mas deu lá e low nas quartas de final. E se for campeão, irá passar pelo Corinthians e na final irá enfrentar um time que já foi campeão sul-americano. Ou Defensa ou LDU. Ou da Libertadores, né? Que a LDU foi campeão da Libertadores. Ou no caso da Libertadores, que é o caso da LDU, mas da própria competição. Então, nesse momento, já é uma campanha muito grande. A história está estabelecida e é preciso dizer que ela acontece dentro da sequência. E é por isso que o vídeo está lá. Se você quiser colocar o vídeo e assistir o vídeo, está aí. Não está no nosso perfil, não, tá, galera? Só deixa eu estar no perfil do Clique Esportivo. Mas se você pode achar aqui no YouTube ou buscar nas nossas redes, eu já compartilhei algumas vezes lá. O nome desse projeto, dessa série que a gente está tocando é Nordestinado. Então, se você procurar no YouTube aí, Nordestinado, vai ter os episódios lá no canal do Clique Esportivo. E isso a gente faz um passeio histórico sobre grandes times de grandes ciclos. E ciclo assim, na hora que o ciclo quebra, a análise quebra. Por isso que, por exemplo, o Fortaleza vice de 60 não é o mesmo de 68. Aquilo não é o mesmo ciclo. Aquilo ali são 2 Fortalezas diferentes que conseguiram aquilo ali. Para a galera deixar bem que isso é feito em outros momentos, com todos os outros times. Mas, enfim, e esse ciclo atual
dentro desse ciclo atual, que não quebrou, o time não foi rebaixado, o time continuou competindo, já tem lá o 4º lugar nos pontos corridos, inédito nos pontos corridos, uma semifinal da Copa do Brasil, uma semifinal inédita na Sul-Americana, 2 vezes no G10, tá para ir para a 3ª vez, se isso acontecer, passa o Vitória, porque hoje está empatado. Na verdade, o Fortaleza já passou, desculpa, o Fortaleza já tem 3, porque tem um 9º lugar, tem o 9º, o 4º e o 8º. Isso, ou seja, em 4 anos já foi 3 vezes no G10, no 5º ano agora pode ser a 4ª vez. Então, assim, a sequência está estabelecida. E esse elemento da Sul-Americana, se fosse isolado, tipo Fortaleza subiu em 21 e 22, ficou em 12º lugar, pegou a vaga e esse ano está fazendo essa grande campanha, ela já seria histórica da mesma forma. Mas ela é histórica em 2 formatos, em 2 visões. Uma, só a Sul-Americana, ele conseguiu algo inédito, e a história alimentada desde 2018, que não se quebrou, que é sobre o vídeo. Ele não se quebrou. Esse ciclo está em andamento. A gente não sabe quando esse ciclo vai parar. E essa campanha da Sul-Americana... A gente não sabe se é o 3º livro de uma série de 7, de 10, de 3, de 5, né? Esse ciclo a gente não sabe quando vai parar. Inclusive nessa própria Sul-Americana. E se parar agora, continua histórico, que está jogando a 1ª divisão. Mas, enfim. O Fortaleza ali está na média, né? Histórica, né? Tá até 32, que é a média histórica nessa 22ª rodada. Mas a média do 8º ali, do 7º, 6º, você tem aí na 38ª, até para saber o quanto o Fortaleza ainda precisa, né, para ter ali uma margem de segurança, né? A gente saber. Na 38ª? Na 38ª, né, para a gente saber ali a... Pronto. Eu vou até puxar por aqui, Mioca, que a gente tem a média do 8º colocado, por exemplo, uma média de 55 pontos. O Fortaleza tem 32, não é isso? Faltam 23, né? Faltam 23. Faltam 23. Se a gente puxar aqui para o 7º colocado, por exemplo, 57 pontos. O 6º, uma média de 58. 57 é o FMI zerado, viu? Só lembrando aí. A gente já teve 6º colocado com 54 em 2008. Então, eu diria que se o Fortaleza chegar aí nessa faixa aí de 55, 56... Beirando 50% de aproveitamento no total, né? Então ele vai ter que... Exato. 57 seria 25 pontos, ou seja, por volta de umas 8 vitórias. 9 vitórias. É muita vitória, né? Claro. Mas... E assim, é claro que o Fortaleza, ele divide a atenção dele com a Sul-Americana, e é óbvio que tem que priorizar até a Sul-Americana, por tudo que o Maestro já falou, e eu concordo com absolutamente tudo. Mas eu acho que o Fortaleza tem uma tabela legal aí pela frente na Série A. Uma tabela que possibilita ele se manter bem ali na briga. Vou até puxar aqui os blocos para a gente rever. Jogar aqui no Fortaleza. O Fortaleza vinha de 3 vitórias agora, né? Perdeu esse jogo, que é um jogo duro contra o Fluminense, como o Mioca já falou. Aí tem 2 jogos que são interessantes. Tem o Corinthians no Castelão agora. Depois tem o São Paulo. Esse jogo é antes ou depois da final, Mioca? Sabe? Entre as finais da Copa do Brasil. É exatamente o São Paulo com a cabeça toda na final da Copa do Brasil. Pois é, tipo, um momento perfeito para pegar o São Paulo. E aí vai para aquele bloco 5 que a gente já falou aqui, que é um bloco muito interessante, assim, porque são 4 jogos em casa, os 2 jogos fora são contra Vasco e Bahia, e vai lá que, não, embora sejam equipes que estejam ali brigando contra o rebaixamento, mas que vêm nas últimas rodadas se acertando um pouco mais, de qualquer forma, são adversários interessantes para quem está na parte de cima. Quem está na parte de cima olha para Vasco e Bahia e fala, pô, tem que ganhar, mesmo jogando fora de casa. Então, eu acho que é uma tabela assim, bem interessante para o Fortaleza se consolidar de vez assim, nessa briga pela Libertadores. Claro que a gente vai ver o que vai acontecer na Sul-Americana, mas pensando especificamente no Brasileirão, eu acho que é um cenário positivo assim, para o Fortaleza. A gente já teve momentos de pensar que o Fortaleza ia sair dessa briga, né? O Fortaleza perdeu 4 partidas consecutivas recentemente. Teve um bloco 3 ali bem ruim, né? Que só fez 3 pontos no bloco. E é óbvio que naquele momento a gente começou a achar que talvez o Fortaleza saísse dessa briga, mas com a sequência de 3 vitórias e com essa tabela que tem pela frente, eu acho que o cenário é bem positivo. Eu acho que o ideal, Pedro, aí é o Fortaleza zerar, né? Nessa meta da Libertadores que a gente está colocando 9 por cada bloco. Porque ele estava no acumulado com -4, já atingiu os 9 pontos nesse bloco 4.
Se ele fizer 4 pontos, ele zera no acumulado, ou seja, ele vai ficar ali com 36 pontos ao final do bloco 4, que seria o ideal para o Fortaleza. E é uma coisa que eu até, quando eu faço essa projeção do Fortaleza, porque assim, uma coisa é quando você está envolvido e você sabe que está tão próximo assim de um título, como é esse caso da Sul-Americana, é a maneira como você... E aí, claro, você tem que pensar no outro cenário, se o Fortaleza cai numa semifinal, se o Fortaleza perde um título da Sul-Americana, o Fortaleza precisa saber retomar ao campeonato. Ele não pode se abalar por conta de uma eliminação na semifinal, uma perda de título, porque é claro que isso vai dar um baque no torcedor, porque a partir de agora ele começa a sonhar com o título, de novo, com a Libertadores e tudo mais. Então ele não pode deixar de perder o foco também na Série A. É muito importante o Fortaleza, nessa retomada, depois da data FIFA, confirmar essa vitória contra o Corinthians, né? O Corinthians, que apesar de estar a 6 pontos dele no campeonato nesse momento, você não pode também deixar o Corinthians vir participar do próprio campeonato, porque caso ele elimine o Corinthians vai ter de novo o foco só com a Série A. E a gente até imagina que o Corinthians possa crescer, apesar de eu achar uma equipe limitada, e também pode ter mudança de treinador. Não sei se o Luxemburgo vai ficar... nem sei se o Luxemburgo vai comandar a equipe na Sul-Americana, de tão acho que pressionado que ele está nesse momento. Mas eu acho que é importante o Fortaleza continuar somando seus pontos, para ter a margem de segurança de tipo, assim, aquela coisa de caso aconteça uma eliminação na Sul-Americana, ou perder o título, né? Sabe, daquela morgada, sabe? Assim, o cara vai ficar meio... A torcida vai ficar mexida, talvez o elenco e tudo mais, apesar de eu achar que internamente o Fortaleza trabalha muito bem isso, mas eu vejo que o Fortaleza tem que manter o foco na Série A para quando chegar ali próximo ao jogo contra o Corinthians, na semifinal, aí beleza, você pode dar a poupada, que eu acho que é no jogo contra o Grêmio, né? O jogo do Grêmio é entre os 2 jogos do Corinthians, então esse é o duelo que eu acho que é onde o Fortaleza vai acabar segurando boa parte do elenco.